Acho que agora foi, né? Ok, vamos dar continuidade ao julgamento, então. Então, vamos lá para o item 19 da Agência Marítima, processo final 2013-96. Então, como eu estava falando, ele também é a multa de 5.000, pela mesma razão da linha E do 107, inciso 4º do Decreto-Lei 3766, só que aqui o prazo teoricamente descumprido, de fato, é numa operação de embarcação e trata do artigo 22, inciso 2º, a linha D, que são as 48 horas antes da chegada de embarcação para os manifestos e respectivos réis a descarregar em porto nacional ou que permaneçam a bordo. E o artigo combinado é o artigo 45 da mesma EN, aqui o parágrafo 1º, que configura-se também prestação de informação fora do prazo, a alteração efetuada pelo transportador nas informações do manifesto entre prazo mínimo estabelecido pela IN, observadas as notas e prazos de exceção e atracação de embarcação. Esse artigo, aliás, foi revogado, depois, se for o caso, a gente vai enfrentar o mérito em 2014. A fiscalização apurou que a recorrente, atuando como agência de navegação, não apresenta dentro do prazo, conforme eu já falei para vocês. Aqui o navio, de fato, foi atracado em 13/6/2013 e, na mesma data, foi solicitado o registro de informações, logo, portanto, de fato, fora do prazo das 48 horas antes da atracação. A contribuinte apresenta impugnação, alegando em síntese, parecido com aquela anterior, a inépcia, a denúncia espontânea, que a autuação não estaria tipificada no artigo 107, a sua ilegitimidade passiva, a responsabilidade de informar a vinculação do manifesto eletrônico à escala na espécie. Esse aqui é um argumento diferente dos anteriores, é o item E da impugnação, que a responsabilidade de informar a vinculação do manifesto eletrônico à escala na espécie era da agência marítima representante da empresa de navegação, que no caso foi a agência marítima Orion Limitada e não o agente marítimo autuado. Então, aqui, além dela dizer que ela não é responsável, não seria legitimada passiva para constar no auto, ainda que se considere que era, ela não seria porque a empresa que fez aqui, a que funcionou como agente de carga, não foi ela, foi essa aqui, Orion Limitada. A DRJ manteve a autuação, entendendo, o acórdão também é da 17ª de São Paulo, igualzinho anterior, pelos mesmos incisos, que no caso não prestada a informação dentro do prazo, carregaria a aplicação da multa. A recorrente em recurso voluntário, ela só vai alegar isso, só tem isso no recurso voluntário, nesse caso aqui. Que o acórdão recorrido não analisou o argumento de impugnação no tocante à sua ilegitimidade passiva, uma vez que não apurou como agente marítimo na operação investigada, mas sim a empresa Orion Limitada. Então, nada obstante a DRJ ter enfrentado a ilegitimidade passiva, ele não avaliou esse item E, que o fato dela não ser por conta dessa outra empresa aqui que ela alega ter sido o agente de carga. Então, na impugnação, trato todos os argumentos aqui, chamando atenção para o item E, que é o que o contribuinte alega que não teria sido analisado pela DRJ. Então, da leitura da decisão da DRJ, percebe-se que ela vai enfrentar, sim, a preliminar de legitimidade passiva da autuada, porém, de fato, não se manifesta sobre o argumento reflexo, que é o item E. Ou seja, ainda que se considere que a agente marítima é responsável tributária, no presente caso, a recorrente não atuou nesta condição, mas sim a empresa Orion Limitada, que solicitou o desbloqueio de escala em razão de informação prestada por ela deste tempo, conforme folhas 2 a 11 dos autos. A contribuinte afirma que a operação a examinada, ela não atua como agente marítimo, logo não seria responsável pelo registro das informações no Siscomex, aí do navio tal, situação que de fato não foi avaliada pelo acórdão recorrido. Aliás, verifiquei que as preliminares levantadas pela impugnante também não foram consideradas de acordo com os argumentos trazidos pela contribuinte. Nenhuma palavra fora dita sobre os argumentos relativos à inépcia com a avaliação dos argumentos nela expostos. Pareceu-me que a decisão, mais uma vez, segue um padrão, de sorte que aqui, no caso, a preliminar levantada não foi avaliada da forma como solicitada. Portanto, pela mesma razão, eu reconheço o cerceamento de defesa e anulo a decisão
do acórdão 1692.934, da 17ª turma da DRJ São Paulo, nos termos do artigo 59, inciso 2º, do decreto 7235, como aqui o contribuinte pediu. Então, eu conheço e dou provimento ao recurso voluntário para anular o acórdão, retornando os autos para novo julgamento, com a análise da impugnação apresentada. Vocês acham que há necessidade de colocar no tocante à ilegitimidade passiva? Ou assim está suficiente? Porque as preliminares, embora o contribuinte não tenha chamado a atenção, eu percebi que também não foram avaliadas. Por isso que eu coloquei gênero, a impugnação como um todo da contribuinte. A análise da impugnação integral do contribuinte, porque aí você abrange todos, porque ele, de qualquer modo, vai ter que analisar não só esse, né? Porque não vai ter, o acórdão está nulo, então vai ter que trazer de novo o acórdão completo. Eu só fiquei com essa dúvida na hora. Então é isso, gente, é como voto. Algum questionamento? Eu estou vendo aqui, abrindo o processo no extrato da escala, tem de fato essa agência marítima Orion, né, que seria a outra. Só que no extrato do manifesto tem a agência marítima Granel, que é a recorrente, né? Então está meio confuso ali, porque aparecem as duas. Num primeiro momento, eu até achei que, de fato, ela pudesse ser sim. Mas como a DRJ não analisou o argumento, eu achei melhor ela analisar e, se eventualmente não for concebido, voltando para cá, a gente avalia se o contribuinte tem razão ou não. A questão de mérito aí sobre a nulidade, eu acho que vai preterir esse meu comentário, né? Porque a legislação autoriza que o transportador tenha mais de um agente. Isso, ele até fala. E os constam do manifesto de fato. Sim. Isso me chamou a atenção também nesse processo. Sim. Mas, realmente, como a questão do enfrentamento de um dos itens da impugnação, isso aí é uma discussão para a DRJ. Né, eu pensei, realmente, até tem um outro voto em que eu analise isso tudo, como o Jorge trouxe, de fato tem previsão, né, de que é possível mais de um agente de carga, e se fosse só por isso, ela seria, sim, legitimada para constar. Mas como a DRJ não avaliou, por uma questão de instância, por isso que eu anulei o voto, para que, então, seja analisado. Até para chamar a atenção uma coisa, são manifestos diferentes, né? O que corrobora a possibilidade de ter mais de um agente de carga. Que um vem do Porto de Aratu e o outro de Maceió. Aí eu não vou lembrar, tem que olhar. Um do Porto de Aratu para Santos e o outro Maceió, Santos. Posso estar errando o porto de origem, mas é uma outra linha de operação. Então, tem que ver se a operação que esse contribuinte aí estava relacionada, se é a que deu causa ao atraso. Né? Ao atraso, exato. Eventualmente, se não fosse ser decidido pela nulidade, talvez até uma diligência. Mas eu acho que isso é questão para quando for apreciado. Pensei também na diligência, mas eu falei, não, isso aqui é nulidade. Tudo bem. Eu estou pronto para votar, presidente. Você está mudo, Pedro. Conselheiro Silvio Renan, como vota? Com a relatora. E conselheira Maísa, como vota? Acompanho. E conselheiro Marcos Roberto, como vota? Também acompanho a relatora. E conselheira Cíntia, como vota? Acompanho. E conselheiro Jorge Cabral, como vota? Acompanho a relatora. Ok. E conselheira Mariel, como vota? Acompanho a relatora, presidente. Ok, eu também acompanho a relatora. Então, aqui, Renata, é parcial provimento, né? Até para manter dos outros foram da mesma forma. Então, acordo unido do colegiado, é porque lá embaixo na sua. Tá, total. Parcial provimento. Acordo unido do colegiado, por unanimidade de votos, e dar parcial provimento a recurso voluntário para anular o acordo da DRJ, retornando o processo para novo julgamento. O Maísa, eu acho que aqui no caso é total mesmo, porque ele só pediu a nulidade, mais nada. Eu dei o que ele pediu. Por isso que eu coloquei do provimento. Não tem outro argumento aqui de mérito? Não, só tem esse. É o único. Só para chamar a atenção. Aqui eu acho que é isso mesmo. É dar provimento, porque a única coisa que ele falou no recurso voluntário dele foi a nulidade, porque não analisou a história da Orion. A única coisa que tem no recurso dele é isso. Mais nada.
Então, acho que seria provimento integral, realmente, nesse caso. Ok, presidente, integral? Ok. Então, fica por dar provimento ao recurso voluntário para cancelar. Deixa eu só ver como que eu coloquei aqui. Dar provimento ao recurso voluntário para anular o acordado da RJ e retornar no processo para novo julgamento. Pronto. Ok. E com isso, os da agência marítima já foram. Já foram, né? Agência marítima, o próximo agora da pauta. Presidente, acho que tem que só pregoar aqui, isso é um repetitivo, né? Esse item 19. Se aplica quais itens? Esse... 19 e 25. O 19 se aplica ao 20 até o 25. Tá ok. Os outros já foi falado, né? Desculpa, qual, presidente? Os outros dessa agência marítima. Os outros não eram repetitivos. Não era repetitivo, não. Tá ok. Não. Tá bem, vamos passar agora para o item 26 da pauta. Companhia Panamena de Aviação S.A. De relatoria da conselheira Cíntia Helena de Campos. Uma palavra conselheira. O resultado desse item se aplica ao 27 até o... Ao 41. Ao 41, né? Ok, do 27 ao 41. Com a palavra conselheira. Trata-se de recurso voluntário interposto contra um acórdão proferido pela 4ª turma da DRJ no Rio de Janeiro, e por unanimidade de votos julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito exigido. Por bem reproduzir os fatos ocorridos, transcreva o relatório da decisão proferida pela DRJ. Trata-se do presente processo de auto de infração lavrado para exigência de multa no valor de R$10.000, referente à multa aplicada pela falta da prestação de informação sobre operações executadas no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. De acordo com a descrição dos fatos do auto de infração, a transportadora informou os dados de embarque no Siscomex após o prazo de 7 dias. O artigo 107 do decreto 3766 traz em seu bojo que embaraçar, dificultar ou impedir a fiscalização aduaneira por qualquer meio ou forma constitui embaraço à fiscalização. Neste caso, a própria IN 28/2004, expressamente no artigo 44, enquadra esse descumprimento do prazo na informação dos dados de embarque como embaraço, cabendo, portanto, a multa prevista pelo regulamento aduaneiro. Devidamente cientificada, a interessada apresentou a impugnação, alegando, em síntese, ilegitimidade passiva, cerceamento do direito de defesa, imprecisão dos dados da autuação, ausência de anexação de provas pela Receita Federal e da infringência ao prazo para prestação de informação. A contribuinte recebeu a intimação pela via eletrônica em 10/6/2019 e apresentou recurso voluntário em 5/7/2019, para o qual pediu total provimento para que seja cancelado o débito fiscal por insuficiência e improcedência da ação, o que fez com os seguintes argumentos: configuração de denúncia espontânea, ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade, infração continuada e aplicação retroativa da IN 1096/2010, nos termos do artigo 106.2 do CTN. Através dos despachos de folhas 166 e 167, o processo foi encaminhado para sorteio e julgamento. É o relatório. Nos termos do relatório, o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade resultando em seu conhecimento.
Aqui eu tratei com relação ao objeto de litígio, que eu acabei de fazer a leitura, tá, do relatório, peço licença para pular. O auditor fiscal apurou registros de dados de embarque nos despachos de exportação com prazo superior a 2 dias da data de embarque, nos termos do artigo 39 da IN SRF 28/1994, referente aos transportes internacionais realizados em abril de 2007 no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, conforme consta nas folhas 10 dos autos. Com isso, foi aplicada essa multa de R$ 10.000, prevista pelo artigo 107.4e do 3766, incidente para cada embarque identificado no voo CM-872, que transportou as cargas amparadas pelas declarações de exportação. A impugnação interposta contra o lançamento foi acatada pela DRJ, não foi acatada pela DRJ de origem, em síntese, por entender que restou configurada a infração que deu origem à penalidade aplicada em razão da intempestividade dos registros e informações em referência. Apresentado recurso voluntário, passo a análise dos argumentos de defesa. Da aplicação retroativa da IN 1096/2010. Alega recorrente que o artigo 37 da IN 28/94, vigente à época dos fatos, previa que o transportador deveria registrar no Siscomex os dados pertinentes aos embarques das mercadorias, com base nos documentos por ele emitidos no prazo de 2 dias, contados da data da realização do embarque, sendo que, em 13 de 12 de 2010, foi editada a IN 1096, que introduziu mudanças nesse procedimento, dilatando o prazo de 2 para 7 dias. Para tanto, pede a retroatividade benigna, com razão a defesa. Como já mencionado neste voto, a multa prevista pelo decreto 3766 foi aplicada em 9 de 6 de 2010, por informação prestada pela recorrente no Siscomex no dia 16 de 4 de 2007, considerada pela fiscalização como intempestiva com relação à mercadoria que foi embarcada nos dias 11 e 13 de 4 de 2007, no voo CM-872. Foi aplicado, então, esse prazo do artigo 37 com a redação da IN 510/2005. Contudo, com a edição da IN 1096/2010, então foi alargado esse prazo para 7 dias. É exatamente o caso da Renata, é o contrário, né? Agora, lá ele aplicou 2 dias, né? E a autuada está pedindo 7 dias. Diante da majoração do prazo anteriormente previsto pela IN 510/2005, é necessária a aplicação da regra mais favorável ao contribuinte, devendo ser aplicado o princípio da retroatividade benigna, a teor do artigo 106, 2c do CTN. Nesse sentido, aqui eu estou trazendo 3 acórdãos do CARF, inclusive, do nosso colegiado, de relatoria do conselheiro Valdir Navarro Bezerra, tá? Aplicando exatamente em situação análoga. Constata-se que as informações de referência foram prestadas no prazo de 5 dias com relação ao embarque realizado em 11 de 4 de 2007 e no prazo de 3 dias com relação ao embarque realizado em 13 de 4 de 2007. Portanto, por incidência da redação trazida pela IN 1096/2010, resta cumprida a obrigação de prestar tais informações do Siscomex no prazo de 7 dias, motivo pelo qual deve ser afastada a exigência da penalidade prevista pelo artigo 107.4e do decreto 3766 sobre o caso em análise. Por fim, considerando o necessário cancelamento da autuação por ausência da infração imputada recorrente, resta prejudicada a análise dos demais argumentos de defesa. Ante o exposto, conheço do provimento ao recurso voluntário para cancelar integralmente o auto de infração em razão da retroatividade benigna, a teor do artigo 106, 2, a linha C do Código Tributário Nacional. Aqui é aquele caso que já foi discutido, só que o fato gerador ocorreu na vigência
da IN que estabelecia o prazo de 2 dias, e eu estou aplicando a retroatividade benigna para que seja considerado o prazo de 7 dias, e dentro do qual foi prestada a informação, então estou cancelando a exigência. É como voto. Ok, todos os prazos estão dentro de 7 dias, então. São só 2, na verdade. Naquela tabela que eu colacionei aqui no voto, que foi extraída do próprio auto de infração, pode observar, são 2 embarques, um embarque no dia 11/4 e um embarque no dia 13/4. E as 2 informações foram prestadas no dia 16. Cíntia, só para você não esquecer, no item 3.1, a data da IN está faltando um 0, 2010. Eu vi aqui. Só para não esquecer. Eu arrumei na leitura. Tá bom. Desculpa. Obrigada. Sua imagem está congelada para mim, para os outros também. Tá, para mim também. Eu estou congelada? Está congelada a sua imagem. Na verdade, eu estou literalmente congelada aqui, mas a imagem não. Algum questionamento? Refletiu. Assim, a única coisa desse processo que me faz pensar em um eventual, talvez uma decisão um pouco mais ilíquida, porque ele é um repetitivo, né? Então, a Cíntia, ela traz especificamente a apuração desses embarques aqui realizados no dia 11 e no dia 13. Então, eu não sei se isso pode eventualmente prejudicar na hora que for aplicar essa decisão para os outros processos que também seguirão, né? Bem colocado, Renan. Bem colocado. Esse processo ele é repetitivo demais, e a orientação é até que não se utilize nesses recortes. Eu acho, talvez, Cíntia, se você aceitar minha sugestão e o colegiado assim entender, que a gente decidisse simplesmente por dar provimento para aplicação do prazo de 7 dias, devendo ser revertidas as autuações realizadas nesse período. Mas se porventura tiver período que não esteja abrangido pelos 7 dias, seja superior, aí a gente deveria, então, adentrar o mérito. Mas é um repetitivo, você não tem como prever isso. Não tem como saber, né? Mas concordo, eu estou de acordo. Se tiver alguma coisa que tiver fora, ela embarga. É apenas uma sugestão, não sei se o colegiado entende da mesma forma. Não me oponho, Renan. Como você não dá para colocar data no dispositivo, no paradigma, né? Não, mas não tem a data. Tem aqui, ó, ante o exposto, conheço e dou parcial e dou provimento. Conheço e dou provimento ao recurso voluntário para cancelar integralmente o auto de infração em razão da retroatividade benigna, teor do artigo 106. Eu posso tirar aqui, para cancelar o auto de infração. Como que você disse, o problema não é o dispositivo em si, Cíntia, é a questão de você ter no corpo do voto feito menção específica esses dias, e inclusive copiada a planilha. Então, como que na transposição do paradigma para os demais vai ser utilizada uma planilha que não é o caso dos outros processos, entendeu? Talvez só retirar essa parte que traz as datas do dia 11, do dia 13. Essas datas específicas desse processo não vão facilitar na hora de ser feito o acórdão dos repetitivos, né? Esse tipo de caso, julgar sem a exposição das datas é bem complicado, né? Mas dá para fazer isso. Eu concordo, Cíntia, mas é porque a orientação que tem sido dada quanto aos casos de repetitivo é que a gente não faça referência às datas. Eu posso retirar na hora de formalizar o voto. A gente até nos votos a gente tem colocado em vermelho para tirar. Eu concordo com você plenamente, porque eu acho que é uma coisa que a gente analisou, né? A gente viu que você analisou, mas aqui realmente ficou com várias referências, né? Não pode constar só que todos os embarques foram informados em prazo inferior a 7 dias, que seria o caso da repetição? Eu acho que é mais nesse sentido, uma decisão menos específica para as datas em si, né? Que a gente está cancelando as autuações realizadas dentro do prazo previsto na IN 1096. Eu acho que é mais ou menos eu já participei de confecção de lote de repetitivo, e nesses casos aí eu não tenho certeza, porque tudo bem, os recursos devem ter sido iguais, por isso foi feito o lote, mas eu não tenho certeza até se foi analisado as datas mesmo, porque pode ser que algumas dessas datas sejam
superiores ou inferiores a esse prazo de 7 dias. Ou entre 3 e 7, não sei. Então, assim, eu acho que, de fato, tem que ser conforme foi sugerido pelo conselheiro Silvio Renan, de colocar sem data, mas aí, de qualquer modo, lá na frente, alguém vai ter que analisar ou até mesmo embargar, como foi mencionado. Mas é difícil fazer um lote analisando data por data, entendeu? Em processo por processo. Mas não tem jeito, a gente tem que julgar desse jeito agora. Voltando de forma genérica, que cumpriu o prazo e que com certeza a gente viu que a conselheira Cíntia analisou os prazos, mas analisou os prazos que não são do repetitivo. Mas aí a gente não tem gerência sobre isso, infelizmente. De qualquer maneira, assim, é importante, no caso aqui, eu indicar essas datas para análise e compreensão do colegiado. Mas nada impede também que, para formalizar a decisão, eu retiro essas datas e coloco na forma mencionada pelo Renan, com relação à aplicação do prazo de 7 dias, trazido pela IN 1096 de 2010. Acho que é justamente isso, Cíntia. Na formalização, tentar deixar isso mais genérico para... É na formalização. Isso. Tá ok. Pronto para votar, presidente. Pronto. Silvio Renan, como voto? Acompanha a relatora. Maísa, como voto? Acompanho. Marcos Roberto, como voto? Também acompanho. Cíntia Helena, Jorge Cabral, como voto? Acompanho a relatora. Renata Benin, como voto? Tem áudio, Renata. Renata, você está sem áudio. Acompanho. Conselheira Mariel, como voto? Presidente, assim como no processo da Renata, como se trata de multa aduaneira, eu tentei baixar ele aqui inteiro no e-processo, mas ele só baixou 3 páginas, 3 páginas iniciais. Eu vou pedir vista de mesa. Mas foi dado provimento, Mariel. Foi? O provimento foi integral. Mérito, né? Foi integral. Foi no mérito, exato. No mérito. Exato, mas se eu for votar pela prescrição intercorrente, é prejudicial de mérito, ainda que... E ainda seria diferente, entendeu? Ainda que eu concordo, já adiantando aqui, eu concordo em relação ao posicionamento da relatora quanto ao mérito. Mas, como a prescrição é uma prejudicial de mérito, eu posso votar pela prejudicial de mérito. Eu devo votar, na verdade, pela prejudicial de mérito, para, se eu entender que não houve prescrição intercorrente, aí eu vou adentrar o mérito, vai ser dado provimento. Mas as razões você são... invocando de ofício uma questão que já, sendo que o mérito já está sendo julgado favorável ao contribuinte. Assim, você pode analisar, não estou... Só estou querendo te dizer o seguinte, que não vai, o que você analisar não vai ter reflexo nesse caso concreto aqui. Não, eu concordo, exatamente, assim, não vai ter reflexo, mas vai ter reflexo nas razões pelas quais eu vou decidir, entendeu? Eu entendi, mas é só porque você está invocando de ofício uma questão que já tem um mérito analisar. O que eu estou querendo te dizer é o seguinte, você invocaria de ofício algo relacionado quando houvesse algo que tivesse uma prejudicial ao mérito, para invocar de ofício. Eu estou te falando assim, se o contribuinte tivesse invocado isso tivesse sido analisado, tudo bem. O que eu estou falando eu concordo que é uma prejudicial de mérito, mas é porque você vai estar invocando de ofício algo que seria eventualmente prejudicial ao mérito, que já é favorável ao contribuinte. Ok, mas processualmente, né, falando assim, eu entendo, concordo em partes, mas processualmente falando, porque uma coisa sou eu votar... É como se fosse inútil eu levantar prejudicial de mérito aqui, entendeu? É porque você está alegando de ofício. Se a gente se fosse uma questão que tivesse que ser analisada, tudo bem. Eu concordo. Se não fosse uma análise de ofício, porque normalmente a gente vai fazer uma invocação de algo de ofício se for favorável ao contribuinte. Aqui, nesse caso, você estaria invocando algo de ofício para ser uma prejudicial ao mérito que já é favorável ao contribuinte. Não, eu entendo, eu concordo, mas qual que é a previsão processual que eu tenho que eu devo deixar de trazer algo de ofício, que é a prescrição intercorrente, que é uma prejudicial de mérito, que é diferente do mérito? Porque assim, porque é como se, tudo bem, eu posso tratar, por exemplo, uma nulidade e mérito. Aí talvez, mas ali a gente pode, são razões diferentes.
entendeu? Então, assim... Eu concordo, é só porque as razões para serem invocadas de ofício, você vai ter que ser... É algo que o contribuinte não viu e que vai resolver o processo de forma definitiva, num sentido que você vai propor que seria favorável ao contribuinte. No caso, quando a gente está falando em matérias que podem ser reconhecidas de ofício, é para resolver o processo. Aqui, nesse caso, a resolução do processo está sendo feita pelo próprio mérito favorável integralmente ao sujeito passivo. Eu entendo que a invocar de ofício a matéria... Então, só invoca de ofício a matéria quando... Não se alega. Eu entendo que só invoca de ofício quando você não tem... porque o sujeito passivo não alegou. Você estaria sanando algo que o sujeito passivo não alegou. Você Exato, só invocaria... a meu ver, eu só invocaria de ofício se fosse algo que não fosse favorável ao sujeito passivo. Mas no caso aqui, a parte, né? O CPC, eu tenho que até pegar o dispositivo aqui, quando a gente fala em matérias que podem ser alegadas de ofício de uma forma global, mas ele vai ser invocado de ofício quando você analisa o processo e identifica que tem algum vício naquele processo. Aqui nesse caso... Na verdade, eu acho que... É que nesse caso aqui, mas eu acho que quando você fala de ofício, porque para mim você está vinculando a suscitar algo de ofício, de modo que você tem algumas previsões, e suscitar algo de ofício me parece estar vinculado a necessariamente ser favorável ao contribuinte. E aqui no caso, eu vinculo outra coisa, eu vinculo a matéria a suscitar de ofício ou não, até porque eu vejo que as razões pelas quais existe previsão expressa de suscitar de ofício... Mas é porque você nem analisou o processo, Mariel. O que eu estou querendo te dizer é o seguinte, você vai eventualmente suscitar de ofício. É algo que não vai ter uma aplicabilidade nesse processo. Não sei se eu vou ajudar, Maísa. Assim, eu estou entendendo o que você está falando perfeitamente. Vou usar uma expressão que talvez ajude a Mariel a, vamos dizer assim, da desnecessidade nesse momento. Por economia processual, a lide já está resolvida. Então, assim, por economia processual, o processo vai embora, entendeu? Daí, não sei se ajudaria, porque já está resolvido o processo favoravelmente ao contribuinte. E eu entendo até o posicionamento da Mariel, que ela tem uma posição, a própria Maísa também, ela tem uma análise desse processo, mas por economia processual a gente deixa ele seguir. Mas por isso, entendeu, Mariel? Eu estou entendendo o que a Maísa está querendo dizer. Não, eu entendi também, assim, é isso que eu tô dizendo, assim, eu vejo da mesma forma, não existe uma questão, mas bom, enfim, né? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, porque você vai eventualmente apreciar para eventualmente avaliar se tem algo de ofício para você. Então, assim, se você tivesse visto aqui de pronto, de cara, que você já iria analisar aqui nesse caso algo de prescrição intercorrente, já invocaria, mas eventualmente, então, por isso que eu estou querendo te dizer, aqui nesse caso, eu acho que fica prejudicada essa invocação de ofício da matéria, que é diferente do caso da Renata. Deixa eu só ver uma coisa aqui, um minuto, que eu vou abrir só o CPC aqui. Ele pode ser matéria de ofício. Cadê? 135. Acho que o entendimento para esses casos seria o mesmo da nulidade, né? O 59, parágrafo 3º, né? Se você pode decidir o mérito a favor do contribuinte, para que você vai suscitar uma preliminar se ele ganhou no mérito? É definitivo para ele. É economia processual mesmo, como o princípio da eficiência. Então, a gente vai acabar discutindo, trazendo uma nova discussão quando o contribuinte sair vencedor. E assim, a posição de Mariel vai ficar ressaltada nos outros processos, né? No outro, inclusive, que ela pediu nos outros em que depende, né? Aí sim a gente... Depende isso. Mas é um posicionamento dela, né? Se for o caso, a gente... Exatamente, claro. Respeitar.
Pois é, mas eu confesso aqui, porque o parágrafo 3º do artigo 59, ele fala da declaração de nulidade, né? Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo, quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará, nem mandará repetir o auto ou suprir-lhe a falta. Mas não fala da prejudicial, entendeu? Sim, eu entendo, e de certa forma eu até concordo, mas... Não, mas eu entendo, tecnicamente, é isso mesmo, é porque você teria que analisar antes a prejudicial de mérito, mas o que eu estou querendo te dizer é assim, você vai estar invocando algo de ofício, de algo que você nem sabe se tem, nem nesse e nem nos outros do repetitivo. Mas o meu pedido não é, eu não vou... Eu estou pedindo vista de mesa para isso. Eu nem sei se tem. Exato. Mas é porque, como já está dando provimento para o cancelando, eu entendi que não tem necessidade. Eu vou... enfim, isso daí, então fica vista de mesa, então, presidente. Você mantém o pedido de vista de mesa? Tem algum prejuízo? Se quiser voltar o processo à tarde, presidente, porque pelo que eu vi aqui, ele é mais curto que o outro, né? Não sei se existe. Não, a gente então volta ele à tarde, então, concedida a vista de mesa, para ser votado hoje à tarde. Até para poder... Porque da nulidade eu sempre entendo pelo 59, parágrafo 3º também, né? Concordo. Mas como eu vejo diferente... E está um pouco, né, controversa essa questão da afastabilidade da súmula e tal, eu prefiro ter um pouquinho mais de cautela, não é? A 938 do CPC que fala, questão preliminar suscitada no julgamento será decidida antes do mérito, desde não se conhecendo, caso seja incompatível com a decisão. Constatada é o 938 do CPC, de 2015. Constatada a ocorrência de vício sanável, inclusive aquele que possa ser conhecido de ofício, o relator determinará a realização ou a renovação do ato processual. Então, eu acho que é um pouco isso, né? A questão preliminar suscitada no julgamento será decidida antes do mérito, deste não se conhecendo, caso seja incompatível com a decisão. Eu entendo que aqui, mas enfim, eu só estou querendo te mostrar que tem outros fundamentos, de não necessariamente, quando está dando provimento, no mérito, não ser necessário invocar de ofício matéria. Entendi. Eu entendi. Então, mantém, Mariel, solicitação de pedido de vista de mesa? Deixa eu só ler o 938 aqui, presidente. Tá ok. Mariel, só para te ajudar também, o 939 fala, se a preliminar for rejeitada ou se a apreciação do mérito for com ela compatível, seguir-se-á a discussão e o julgamento da matéria principal sobre a qual deverão se pronunciar os juízes vencidos na preliminar. Mas isso é preliminar, né? Você está invocando é uma prejudicial de mérito. Prejudicial de mérito, preliminar e preliminar. Prejudicial de mérito, prejudicial de mérito. Então deixa sua vista, Mariel. É só porque, assim, aqui nesse caso, até o resultado vai incluir algo, se eventualmente tiver a prescrição intercorrente, vai colocar, mas faz o que você acha melhor. Pessoal, eu vou pedir a vista, eu vou manter a vista de mesa, Maísa, porque daí, até em relação a isso, até para a gente, né? Tá bom. Eu acho que não há prejuízo colocar isso para a gente julgar na mesma reunião, né? Porque todos os dispositivos falam de preliminares, e aí eu concordo, de fato, né? Eu acho que eu nunca tive uma questão relacionada a prejudicial de mérito
E a priori, eu entendo dessa forma que eu estou colocando. Mas, assim, não há problema em alterar, eu só preciso realmente de um para mais de análise para que eu possa, de fato, falar, não, real, eu vou trazer aqui, vou suscitar de ofício a prejudicial de mérito e vou deixar de suscitá-la quando o mérito for favorável ao contribuinte, independente por economia processual, né, ou até pelos argumentos que foram trazidos. Enfim, vou manter presente. Manter presente? Tá ok. Então, esse processo vai ser julgado à tarde. Então. Ok, Maísa? Dando seguimento, então. Deixa eu ver aqui. Então, esse aí foi a Companhia Panamena, né? Para o seguinte, agora é o item 42 da pauta, Helma 903.69. Helma, no item 42, disse Helma de relatoria da conselheira Cintia Helena Campos. Eu já vou até perguntar, será que vai pedir vista de mesa? É a mesma coisa, Cíntia, porque se for, então já vamos deixar a vista. Eu posso fazer o seguinte, o que acontece? Deixa eu ver aqui pela minha... Os itens 42, 52 e os itens 85, 86 e 87, muito provavelmente você vai pedir vista de mesa. Mas tem que ser lido o relatório e eu voto, né, para poder pedir vista. Inclusive, eu estava vendo aqui que pelo parágrafo 7º, se eu estou enganado aqui, peraí, deixa eu ver aqui, artigo 58 do RICAF, inciso 5, parágrafo 7º, diz o seguinte: o conselheiro poderá, após a leitura do relatório e do voto do relator, pedir esclarecimentos ou vista dos autos, independentemente de iniciada a votação. Então, eu acredito, se eu não estiver enganado, que não precisa iniciar a votação para pedir a vista, né? A vista de mesa. Uhum. Vista de mesa. Porque teve um caso aí que até foi o Marco Roberto que alertou que Renan tinha que iniciar a votação, mas eu acho que por esse dispositivo aqui não precisaria iniciar a votação. Ok? Só isso. Então, com a palavra relatora. É o Helma, né? Helma, isso. Item 42 da pauta, né? Tá. Tá ligado o microfone. Tá. Eu vou pedir licença ao colegiado para passar diretamente ao voto, porque eu vou retratar o relatório também no objeto, no item 2. Aqui o recurso, só observando que o recurso, Estou perdida aqui. Que o recurso ele é tempestivo, porque ele foi apresentado em 1/11/2018, desculpa, em 12/11/2018, sendo a intimação em 1/11/2018, e foi feito o pedido de provimento para anular o auto de infração, tá? Conforme os argumentos que eu vou expor abaixo. Aí, através da resolução 34.02.002.710, de relatoria do conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, este colegiado converteu o julgamento do recurso em diligência nos seguintes termos. Aqui, a recorrente, ela preliminarmente pediu para que seja aplicada uma medida liminar concedida pela 14ª Vara Federal da Subseção Judiciária de São Paulo, interposta pela Associação Nacional das Empresas Transitárias, agentes de carga aérea, comissária de despacho, operadores intermodais, ACTC, que afasta, aplica a denúncia espontânea, né, com relação à multa prevista pelo artigo 107 do decreto 3766.
Então, inicialmente, o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, ele converteu o julgamento do recurso em diligência para que a recorrente, para comprovar nos autos que autorizou a associação a litigar em seu nome e que era beneficiária da referida ação por estar estabelecida em local abrangido pela jurisdição do órgão judicial responsável pela decisão na ação coletiva. O processo ele foi encaminhado para a unidade de origem, que deu cumprimento à resolução, através da intimação de folha 123, com registro na caixa postal da recorrente e abertura de documento, cujo prazo transcorreu sem atendimento. Após a ausência do cumprimento da intimação, os autos retornaram para julgamento com redistribuição por novo sorteio a essa relatora. Nos termos do relatório, verifica-se que tem tempestividade de recurso, preenchimento dos demais requisitos de admissibilidade resultando em seu conhecimento. Então, versa o recurso sobre a multa aduaneira no valor de R$5.000, decorrente da informação prestada intempestivamente sobre carga transportada, conforme previsão do artigo 107E4 do Decreto-Lei 3766. Consta na descrição dos fatos do auto de infração as seguintes ocorrências. Em 6 de 5 de 2016, às 15h35, foi realizada a desconsolidação relativa ao conhecimento eletrônico MVL, com registro extemporâneo do HBL, tendo em vista que o navio MSC Vigo atracou no Porto de Santos em 7 de 5 de 2016, às 7h04. E em data de 20 de 5 de 2016, às 10h07:25, foi apresentada a desconsolidação relativa ao conhecimento eletrônico MBL, o registro extemporâneo do HBL, tendo em vista que o navio MVER Denmark atracou no Porto de Santos em 22 de 5 de 2016, às 6h18. Conforme igualmente consta no auto de infração e documentos do processo, a empresa Helma, hora recorrente, é a representante indicada no sistema mercante referente ao conhecimento eletrônico, aos conhecimentos eletrônicos agregados, número tal e tal. Diante da multa imposta, em razão do descumprimento do prazo de 48 horas de antecedência da atracação da embarcação, nos termos previstos pelo artigo 22, inciso 3 da IN 800/2007, a autuada apresentou impugnação, a qual foi julgada improcedente pela DRJ de origem, sim, se por considerar a turma julgadora inaplicável instituto da denúncia espontânea, concomitância da discussão administrativa sobre a denúncia espontânea com a ação judicial, e não que se falar em retificação das informações, discussão sobre o registro da declaração de importação, ausência de dano ao erário, e inconstitucionalidade na norma aplicada por violação ao princípio de não confisco. Apresentado o recurso voluntário, passa a análise dos argumentos, dos seguintes argumentos. Então, a recorrente invocou preliminarmente a concomitância, com relação à concomitância, né? Ela tratou aqui com relação à denúncia espontânea. No mérito, ela tratou sobre a penalidade excessiva do decreto 3766. Argumentou que não tem informação a ser inserida, podendo ocorrer um adiantamento da atracação, e no caso, no mérito, também tratou sobre a denúncia espontânea. Em relação à alegada ausência de responsabilidade do agente de carga, como já mencionado, a recorrente invoca em sede preliminar o ajuizamento da ação judicial, já mencionada, cuja discussão tem por objeto a configuração do Instituto da Denúncia Espontânea sobre a penalidade objeto do litígio, motivo pelo qual estaria sob o manto de uma decisão liminar exarada no processo judicial de referência. Foi apresentado os autos documentos referente à declaração da associação de que seria filiada, desde 11 de 11 de 99. Todavia, não obstante a declaração da associação atestando ser a recorrente filiada, não foi comprovado nos autos a expressa autorização da associação a litigar em seu nome, e que era beneficiária da referida ação por estar estabelecida em local abrangido pela jurisdição do órgão judicial responsável pela decisão na ação coletiva, como determinado na resolução. E colaciono aqui o voto que foi proferido pelo ilustre conselheiro Salvador Cândido Brandão Júnior,
condutor do acordo 3301.007.622, igualmente citado na resolução já julgada neste processo. Nessa decisão, em síntese, tá, eu vou ler só a parte que está grifada. A previsão, eu peço para vocês irem ali com relação ao RE 61-2043, tá? Que somente alcança os filiados residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador que fossem em momento anterior e até a data da propositura da demanda constante da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento. Observo que, nesse mesmo exato sentido, igualmente decidiu a magistrada na ação judicial, se não vejamos excerto extraído de consulta processual realizada no sítio eletrônico da Justiça Federal da Seção Judiciária de São Paulo. Aqui, o processo, ele até o momento não foi sentenciado, e a juíza determinou a apresentação pela associação, tá, justamente desses documentos que comprovam essa filiação. Considerando que a recorrente não comprovou neste processo a expressa autorização, resta prejudicada a conclusão de que tenha sido beneficiada pela decisão liminar concedida no processo judicial informado. Por consequência, afasto a concomitância considerada pelo ilustre julgador de primeira instância. Esclareço que, não obstante anular a decisão recorrida, com retorno dos autos para julgamento pela DRJ de origem, uma vez que, não obstante o ilustre julgador ACO ter considerado a concomitância com relação ao argumento da denúncia espontânea, igualmente procedeu à análise e fundamentação sobre a matéria, concluindo por inaplicável ao Instituto em função da maneira como foi instituída a multa em questão, conforme excerto abaixo reproduzido. Então, aqui, eu estou afastando a concomitância, porém, não há necessidade de retornar o processo para análise da DRJ com relação ao argumento da denúncia espontânea, uma vez que ele igualmente enfrentou na decisão. Aqui eu transcrevi o trecho da decisão em que ele trata especificamente com relação, e ele considerou que é inaplicável o Instituto, no caso, em análise. Por tais razões, passo a análise dos argumentos de mérito das ações recursais. Como já mencionado no item 2 deste voto, em razões de mérito, a recorrente questionou a penalidade excessiva prevista pelo decreto 3766, com sintonia da IN 800/2007, bem como a incidência do Instituto da Denúncia Espontânea, uma vez que a inserção das informações ocorreu antes de qualquer procedimento fiscal. A empresa recorrente trata-se de agente de carga que realiza a prestação de serviço logístico em nome do importador ou do exportador, contratando o transporte de mercadoria, bem como consolidando ou desconsolidando cargas, além da prestação de serviços conexos. Enquanto agente de carga, representa o transportador com relação ao controle aduaneiro informatizado da movimentação de embarcações, cargas e unidades de cargas nos portos alfandegados, sendo, portanto, responsável pela prestação de informações do sistema mercante, nos termos do artigo 2º, parágrafo 1º, 4 da IN 800/2007. Com relação às informações que devem ser prestadas, a empresa de navegação, transportador ou agência marítima, enquanto detentores do conhecimento de embarque, é o responsável pela inclusão do manifesto e das escalas do navio, transmitindo eletronicamente no sistema mercante os dados contidos em cada processo, gerando um número de conhecimento eletrônico genérico e, com isso, permitindo a identificação e controle da carga. Por sua vez, os conhecimentos agregados, house, filhotes, MHBL, deverão ser incluídos pelos agentes desconsolidadores, consignatários do CE-Master ou seus representantes autorizados no sistema mercante. Neste caso, a recorrente, enquanto agente de carga, foi a responsável por efetuar a desconsolidação eletrônica do conhecimento master, informando o HBL. Aqui eu estou trazendo a IN 800/2009, que trata exatamente dessa obrigatoriedade, né, e que considera, para efeitos de desconsolidação, tá, a inclusão, aqui no artigo 17, a inclusão de todos os conhecimentos agregados.
Com relação especificamente à prestação de informação sobre a conclusão da operação de desconsolidação, o prazo foi estabelecido no artigo 22D3 do mesmo diploma legal com a seguinte previsão. São os seguintes prazos mínimos para a prestação das informações, relativa à desconsolidação, 48 horas antes da chegada da embarcação no porto de destino. Considerando os fatos descritos no item 2 deste voto, tem-se que o registro do HBL ocorreu em 6/5 de 2016, às 15h35, sendo que o navio atracou no Porto de Santos em 7/5 de 2016, às 7h04. E já o outro HBL também ocorreu ocorreu dia 20/5 de 2016, às 10h07, sendo que a atracação ocorreu no dia 22, às 6h18. Portanto, resta flagrante que não foi atendido o horário mínimo de 48 horas de antecedência da atracação da respectiva embarcação previsto pela legislação acima colacionada. Importante observar que a atracação de um navio, de fato, depende de fatores como condições climáticas e marítimas que permitam uma navegação segura dentro e fora da área portuária, disponibilidade, dentre outros, como bem observado pelo ilustre auditor fiscal. Justamente em razão dos fatos imprevisíveis que, porventura, possam surgir, é concedido legalmente um prazo para que a empresa de navegação ou seu representante possa inserir os dados eletrônicos no sistema, apresentando tão somente uma previsão de atracação, que muitas vezes não representa a data e tampouco o horário do efetivo registro de chegada da embarcação. Vou tirar esse ato. Contudo, o prazo estipulado pelo poder público para integrar o controle aduaneiro sobre as cargas estrangeiras refere-se ao limite mínimo, não havendo prazo máximo definido, restando ao transportador e seus representantes a opção de se antecipar a título de prevenção ou, então, assumir o risco de eventual intempestividade, caso entenda por aguardar o último momento previsto, não obstante tantos contratempos comumente ocorridos. E, no caso em análise, é flagrante o prazo mínimo não foi observado pela recorrente, insurgindo a intempestividade da desconsolidação e, com isso, ocasionando o bloqueio automático no Siscomex, carga pelo motivo 12, HBL informado após o prazo de atracação. Estou trazendo aqui uma decisão, tá? Então, eu estou considerando que foi corretamente aplicada a penalidade estabelecida pelo artigo 107, e com relação ao argumento da denúncia espontânea, eu estou tecendo alguns comentários aqui com relação ao controle aduaneiro. E, por fim, eu estou dizendo aqui com relação à responsabilidade objetiva prevista pelo artigo 94 do decreto 3766. E, por fim, aplicando a súmula CARF 126. E com relação ao argumento de penalidade excessiva do decreto-lei 37 e N 800/2007, aplicando a súmula CARF número 2. Ante o exposto, conheço, né, provimento do recurso voluntário. É isso. Eu fiz aquela observação toda e fiz questão de ler, porque realmente aqui a diferença foi de algumas horas, tá? Foi no mesmo dia, mas algumas horas, assim, a diferença foi de algumas horas e prazo é prazo. É isso. Ok. Alguma dúvida? A conselheira Mariel vai suscitar também de ofício? Presidente? Sim, pois não. Antes de haver essa suscitação de ofício, é só para alertar que você mencionou o artigo lá do Ricardo, sim, e essa necessidade de votação por cada conselheiro, ele está no manual do presidente. Então, todos têm que votar até que chegue a conselheira Mariel. Tá? Mas aqui, vou ler o trecho do manual, tá? O momento para pedido de vista, quando necessário, é após a leitura do relatório e voto do relator. Admitindo-se, como já dito, que essa leitura seja resumida, mas somente no momento em que o conselheiro que necessita da vista for proferir o voto. A vista que pode ser requerida a partir da primeira deliberação do colegiado, ainda que referente a preliminares e prejudiciais. É só porque, de fato, tem que passar pela votação. O manual está indo contra o RICAF, então? Contra o RICAF. O RICAF claro que independente de... para o pedido de vista, quando necessário, é após a leitura do relatório e voto do relator.
Mas pelo que está no manual do presidente, está dizendo isso, tá? Eu acho, sempre eu acho que a gente seguiu esse entendimento seu, né, que é o entendimento seu e que está no manual aí. Mas eu acho que o RICAF também são bem compatíveis os dois. Mas vamos seguir, então, como a gente sempre fez, né, com a votação, e o conselheiro que quiser suscitar de pedir vista, pede no momento do seu voto, ok? Então, conselheiro Silvio Renan, como vota? Presidente, eu lembrei particularmente desse processo, porque, salvo engano, fui eu que suscitei a necessidade de diligência para que fosse comprovada, porque vi que essa ação da ACTC ela é mencionada em diversos processos, em diversos recursos, e muitos contribuintes sequer são filiados a essa associação. Então, já vi algumas decisões em que essa filiação não é comprovada e o contribuinte ainda assim ele alega a ser beneficiário da decisão judicial, no caso da denúncia espontânea. E a diligência foi justamente nesse sentido, né, de que o contribuinte comprovasse ser parte da ação. Não bastaria simplesmente a ser filiado, tem que ser filiado, a questão da jurisdição, inclusive constar da inicial, como é a decisão do próprio STF. De início, eu achei que seria o caso de anulação, de anular o acórdão da DRJ, mas como a relatora colocou que o tema, apesar de ter concluído pela concomitância, a DRJ já apreciou esse tema, então acho que a declaração de nulidade seria infértil. A gente declararia nulidade para a DRJ se pronunciar sobre um tema que ela já se pronunciou. Então, eu entendo que aqui não haveria uma questão do vício de eventual supressão de instância, posto que esse tema já foi apreciado. Então, por esses motivos e concordando no mérito com a relatora, eu vou acompanhá-la, presidente. Ok. Conselheira Maísa, como vota? Então, o som, Maísa. Eu estava com as mesmas considerações que o Renan trouxe, essa dúvida se a gente mandava cancelar, mas realmente olhando aqui da DRJ, fica bem claro essa questão que ela realmente, ela analisou o argumento, né? Então, eu vou acompanhar a relatora. Ok. Conselheiro Jorge Cabral, como vota? Eu acompanho a relatora. Ok. Conselheira Renata Bilim, como vota? Acompanho a relatora. Ok. Conselheira Mariel, como vota? Presidente, agora eu posso... Né? Só um minutinho, Mariel. Deixa eu votar antes de você pedir. O presidente que pulou sem querer. Desculpa, Marcos. É que ele... Não, eu pulei você, Marcos? De vista e eu preciso votar antes. Eu pulei você, Marcos? Então... Pulou sem querer, presidente. Desculpa, então. Conselheiro Marcos Alberto, como vota? Eu acompanho a relatora integralmente. Ok. Jorge Cabral, como vota? Acompanho a relatora. Ok. Renata Bilim, como vota? Opa, acompanho. Ok. Saiu, conselheira Mariel, como vota? Presidente, eu vou fazer o pedido de vista de mesa. Ok, hoje à tarde, então, a gente volta a isso também. Concedida a vista de mesa. Só uma questão que eu fiquei em dúvida aqui agora, olhando o Ricardo. Jorge Cabral, você já tomou posse Já tomou posse? Sim, tomei posse no dia 10. Tá ok. Que está falando que seria a função do presidente, mas como você já tomou posse... Então, foi pelo presidente da sessão. Do presidente, tá bom. Na primeira sessão do Conselho Superior. Tá ok. Não precisa ser exatamente na nossa sessão. Isso, Ok, pessoal, então já é horário 12h19, estendemos aí meia hora, Abrimar, trazemos o seu almoço em meia hora, não tem problema isso? Teve algum problema? Não? Do que, querido? O apoio. O apoio. Não, presidente, tranquilo. Tadinho. Então, tudo bem. Então, vamos deixar os outros processos para
para a parte da tarde, que a pauta está tranquila, né? Então, eu pediria ao apoio que suspendesse a gravação, por favor. Ok. Retornaremos às